E aí, para seguir sequência nas atividades, o Beron já está entre nós. O Beron, você está ouvindo? Como é que está o áudio? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todas, a todos. Satisfação estar aqui entre vocês nesse encontro super inspirador. Gratidão pelo convite. Rodrigo, eu começo assim, de uma vezada só? Pode ir, vai lá. Se apresenta, apesar que todo mundo já sabe, né? Mas Tá bom. se apresenta e dá início. É só um cuidado, a gente está gravando, mas não necessariamente vamos Legal. postar, tá? Mas depois a gente alinha isso. Pode ir lá. Tá bom. Mas pode falar fora Bolsonaro e Gol Bolos. Isso aí. Boa. Também. Total. Fica à vontade, a gente só vai postar Maravilha. se você autorizar. Salve, Chaba. Noé, Jaya. Tá bom. Não, fiquem à vontade. Eu já me eximo da responsabilidade pelas bobagens que eu falo. Oi, Estela! Que legal, gente. Que bênção. Estás em casa, Então tá bom. à vontade. Gratidão. Bom, meu povo, eu trouxe esse tema que é recorrente nas minhas falas e que eu preciso escutar bastante esse tema. Então, por isso eu falo tanto sobre ele, porque coerência é algo que deve ser observado o tempo todo, e para isso orar e vigiar é fundamental, porque a nossa vida é dinâmica e a gente passa por várias situações de conflito, onde o que a gente acredita e o que a gente fala versus aquilo que a gente faz é sempre colocado à prova. E dentro disso, como todas as nossas atitudes reverberam em consequências, acredito que para todos nós que buscamos uma vida mais equilibrada, mais sadia e que de alguma forma quer se livrar de padrões que sejam aprisionantes, o equilíbrio entre todos esses pontos, né, essa coerência é fundamental. Partindo então dessa percepção, né, da importância da gente acreditar, pensar, falar e agir em conformidade, né, em alinhamento, eu trago então uma experiência pessoal, particular, que durante muitos anos eu estive falando sobre espiritualidade pura e simplesmente, falando sobre iniciações, falando sobre experiências com jejum, experiências meditativas, experiências iniciáticas, e são elementos que tocam a minha vida, o meu cotidiano, sim, mas eu não sabia em que condições eu existia, né? Eu não me reconhecia dentro de um plano e a estrutura que me mantinha era uma estrutura mantida. Oxê! Forma, né, de entender que a estrutura é mantida. Eu sabia que tinha o pobre, e aí eu entendia também que o pobre tinha que ser ajudado, né, de alguma forma dentro das minhas possibilidades, porque ele deu azar de ser pobre, né, e eu me limitava a esse pensamento. Simplesmente isso.
E mais para frente eu fui estudando bastante e fui vendo que basicamente relacionava dentro dos meus diálogos era uma espiritualidade pouquíssimo acessível, que tratava de verdades que eu ainda reconheço como verdades, mas que elas servem a um, a um espaço-tempo que talvez e que de alguma forma reafirma e reforça a estrutura que é mantida. Então, quando a gente traz ideias de que ou você fixar o seu pensamento em determinada coisa que você vai lograr isso, isso é válido quando a gente reconhece que as nossas condições enquanto indivíduo dentro da sociedade, elas são favoráveis, né, à manifestação dessas possibilidades. Enquanto existem partes da sociedade que não é tão simples assim, né, que envolve um monte de fatores para que essas verdades possam minimamente serem tocadas. E aí que eu fui me dar conta, né, dessa história tão falada hoje por pessoas que estudam mais, né, como a consciência de classes e essas coisinhas assim que a gente acaba ignorando. E acho que vale até um salve para esse evento, né, que eu tive a oportunidade de estar o ano passado, de ver que existe a consciência de que é uma zona de privilégios, mas que a partir desses privilégios, um cuidado inclusivo de trazer as pessoas que não detêm esses privilégios e que estão em camadas da sociedade onde é difícil de ser tocado, difícil de ser alcançado determinadas possibilidades. Os privilegiados, no caso, estendendo a mão e puxando para esse ambiente aquelas pessoas que talvez nem nunca tivessem acesso a essa informação, porque de fato existe um muro invisível gigante que não permite coisas básicas que sejam transmitidas de um lado para o outro. Então, a gente do lado de cada muro, a gente fala de cocriação, a gente fala de ecovila, a gente fala de compartilhar terrenos, a gente fala de iniciativas que envolvam atitudes menos impactantes, a gente fala de um monte de coisa que é importante, um monte de coisa que precisa ser praticada. A gente fala de tudo isso. Mas tem o lado de lá que não tem a mínima possibilidade de ter uma terra, né? Não tem a mínima possibilidade, às vezes, de sair dos pacotinhos de coisas hiperindustrializadas. Nem arroz e feijão consegue comprar. Tem o lado de lá que depende de políticas públicas para mudar um pouquinho o cenário. Então, o começo da minha história, aqui com essa fala, é que a gente goza de privilégios, somos pessoas que detêm esse poder, e a gente pode, e a gente deve, na verdade, trabalhar a partir da nossa consciência para que, em essência e emergencialmente, esse muro seja desconstruído. Ou seja, que a gente abra vazão para que realmente toda a sociedade possa comungar de elementos reformadores, elementos equilibrantes,
que está limitado ainda a uma cúpula minoritária que é irrisória quando a gente fala de despertar coletivo, quando a gente fala de consciência de unidade, quando a gente fala, né, do salto quântico, quando a gente fala de que a humanidade está indo para uma dimensão do amor, da consciência, a gente ainda está falando para uma porcentagem que talvez seja menos de 40% da população. A outra grande parte da população não tem nem ideia de uma possibilidade ou de conceber essas ideias, né, que são tão, gratidão, querida, que são tão naturais no nosso meio, né? Quiçá a gente alcance um despertar coletivo a partir dessa massa crítica, né? De um núcleo coeso, bem articulado, bem consciente, que possa irradiar, e isso mudando o inconsciente coletivo. Mas a gente ainda não mudou, então a gente ainda não é tão coeso, a gente não é tão desperto assim, a gente não é o número talvez suficiente para essa transformação. Então, enquanto a gente não faz essa mágica, que a gente use esse privilégio que a gente detém para transformação e derrubar esse muro que divide essa porcentagem que eu falei 40% sendo salve, Fernanda, sendo muito generoso, na verdade, talvez seja muito menos que 40%, né? Então, permitir que esse muro seja destruído ou sutilizado, ou que os tijolos desse muro se tornem edificações coletivas e estruturantes para uma consciência, né? E não estruturantes no sentido dessas coisas que já foram estruturadas e que fazem tão mal para nossa sociedade no geral. Aí a gente fala sobre uma dieta crua, uma dieta à base de frutas, de vegetais, uma vida, um estilo de vida vital, né, envolvido em vida, envolvido em amor. E é muito importante a gente ter consciência que a gente está falando para uma minoria da minoria, assim, uma quantidade muito pequenininha de pessoas, mas que essa consciência, e nesse meio a gente precisa fomentar a nossa consciência como agente transformador, né? Então, a gente se fortalece enquanto informação, né, enquanto experiência, enquanto troca, enquanto coletivo coeso, mas a gente sai dessas experiências pontuais de comunidade para as nossas interações sociais no mundo, com a consciência de que nós somos privilegiados e que várias das nossas decisões e escolhas devem passar por abrir mão de determinados privilégios para que a gente alcance um pouquinho de equidade ou de equivalência dentro das nossas relações enquanto sociedade como um todo. Tudo isso eu estou falando porque eu comecei falando de coerência. Então, se a gente quer um mundo sadio, um mundo equilibrado, um mundo igualitário, a gente precisa entender que a gente sempre fala pensando no lado de cada muro, né? Como se fosse outro mundo do lado de lá do muro. E a nossa realidade envolve os dois lados, né? A nossa realidade planeta envolve os dois lados do muro, com um muro no meio. Então, para a gente ser coerente, a gente, no desejo de um planeta
regenerado, num planeta luminoso, fraterno, a gente precisa reconhecer que existe uma parte que não tem acesso a essas coisas lindas que a gente compartilha aqui, né? Então, partindo desse ponto, eu vou falar um pouquinho da minha realidade privilegiada no meio do mato. Eu nasci na roça, sou professor de yoga, nasci em uma família de classe média, talvez média alta, vindo dos meus avós. Os meus pais compraram o sítio em que eu vivi os meus 20 primeiros anos de vida. E então tinha uma série de elementos que favoreciam, né, a minha experiência, o meu caminhar. Boa educação, muita arte, muita leitura, muito diálogo. Então, tudo isso eu considero parte do privilégio. E nesse mesmo lugar que eu vivia, tinham confrontantes, né, de terras, de cercas, que tinham... E nesses pastos haviam vacas. E basicamente, o que era interessante até esse momento, que eu desperto para um detalhe que eu vou chegar já, é que eu achava natural, né? Como se eu tivesse nascido num mundo que naturalmente fosse assim. Eu, desde criança, eu ando na estrada de terra para a escolinha rural, e dos dois lados tem arame farpado. E eu nunca questionei se isso era parte da natureza ou não. Eu nunca nem questionei. Sempre foi assim para minha vida, ter arame farpado. Eu nunca me dei conta de que pudesse esse instrumento ser algo feito para infligir dor, para machucar, né? Arame farpado com farpas de ferro que furam e cortam. E tão amplamente utilizado, né, no nosso cotidiano, separando terrenos pequenos, latifúndios, territórios que antes eram demarcados com xixi ou demarcados com uma samaúma ou com um sangue de Andrade. A gente sabia mais ou menos até onde, ou simplesmente era uma área que, olha, eu vou até essa parte aqui e respeite meu espaço. Mas a gente criou essa relação, né, de definir o espaço. A terra que é de todos, a gente se apropriou, né, de pequenos lotes dessa terra. Então eu achava natural olhar para dentro desses pastos e ver as vacas. Eu entendia que lugar de vaca é no pasto. E a cerca é para não deixar a vaca fugir. Ou seja, a vaca é a propriedade de alguém. E ela não pode fugir porque essa propriedade vai desfalcar aquele que é dono desse animal. E eu vou falar isso que eu sei que parece básico,
especialmente num encontro que se fala de alimentação crua ou frugívora, que se fala de vitalidade, às vezes eu tenho a impressão de que eu estou chovendo no molhado. Mas, em muitos casos, eu reconheço que as pessoas até dão um passo para uma alimentação mais alinhada com isso, com uma dieta viva, né? Uma dieta à base de frutas e vegetais, mas que abre concessões ou que desiste dessa dieta e continua comendo seus queijos, seus iogurtes, guis, manteigas e tudo mais, sem ter essa consciência de que a gente tem uma necessidade vital do equilíbrio dos biomas, do equilíbrio da natureza. Sem ter a consciência de que para nossa alimentação, para o nosso estilo de vida vitalizante, a gente precisa de um ar que seja vital. Sem ter consciência de que para que a gente tenha qualidade de vida, né, natural, vital, a gente precisa ter a água, né, uma água saudável. E que a pecuária, né, a atividade econômica que escraviza animais é a principal causa de desequilíbrios nos ecossistemas, no meio ambiente, na natureza. Em termos de poluição do ar, das águas, do solo e perda da biodiversidade. Tô olhando para você, não é? Perda da biodiversidade, perda dessa matriz energética tão fundamental para a vida, né? A vida biológica. Eu poderia ir para a vida mineral, né? Ou entrar nesse campo mais quântico da energia, mas essa vida biológica, né? É fundamental o equilíbrio. E aí as pessoas parecem, eu não sei se eu estou apontando o dedo, tá? Mas entra numa onda de vou fazer as minhas opções aqui, que são mais saudáveis, e às vezes abro concessão aqui e ali, às vezes até tem uma porcentagem grande de alimentos que são saudáveis, mas me mantenho ainda um pouquinho, de vez em quando, não sou radical, sabe aquele discurso assim? Mas que gera um prejuízo muito grande, inclusive para aquela sua parte saudável, né? Então, é importante a gente olhar para esse lado também, né? O lado dessa manutenção do nosso planeta. A outra coisa que às vezes passa desapercebido das pessoas é que é parte do nosso eu equilibrado, do nosso campo imunológico, inclusive, do nosso ser orgânico equilibrado, a gente está em acordo com essas diretrizes internas que passam pela compaixão, que passam pela empatia. E a indiferença, de alguma forma, gera um campo pouco perceptivo ou pouco sensível para as violências que existem. Ou seja, se a gente trata violências como algo natural, uma parte da gente já está em desequilíbrio. Se a gente ignora que vidas sencientes são escravizadas, torturadas e imoladas, assassinadas, e a gente encara isso como um tema que não nos toca, ou que está distante do nosso convívio, do nosso eixo de vida, a gente está em desequilíbrio, né? E isso
vai acarretar em problemas futuros, né? Por mais que você mude toda a sua alimentação, se a sua estrutura de crenças, se a sua estrutura do pensamento, enquanto um pensamento hegemônico dentro dessa estrutura coletiva predatória e tudo mais, não mudar, não é tanto assim que está mudando, né? Porque eu boto muita fé que mudar a alimentação já muda um tanto dessa estrutura. Mas eu também reconheço que mesmo mudando radicalmente a alimentação, indo para um extremo de viver majoritariamente com sucos de frutas sazonais e locais, você continua com ego, você continua com pensamentos conflitivos, né? Por mais que isso melhore, por mais que venha mais calma, por mais que venha mais amorosidade, ainda existe um personagem, ainda existe resquícios que às vezes são bastante influenciadores no nosso ser. Então é muito importante que a gente abra essa visão para além daquilo que a gente coloca na nossa boca, né? E a interferência que existe nas nossas escolhas e os desdobramentos dessas escolhas enquanto consequências, né? É massa, às vezes, uma fruta que vem lá do não sei aonde, mas a não consciência, né, dessa operação maior, né, que é nós estarmos, às vezes, no centro urbano, a gente estar utilizando dos nossos privilégios para alcançar coisas que a maior parte das pessoas não alcançam e tratar isso como normal e não fazer nada a respeito, por exemplo, ir contra eleições, ir contra essas estruturas que de alguma forma amenizam essa discrepância social, essa de que todas as pessoas possam minimamente ter acesso a alimentos orgânicos, né? Que as crianças não privilegiadas possam coisas, acho que fazem parte da nossa consciência, né? A gente vai ter consciência sobre o que a gente coloca na nossa boca, mas a gente vai ter consciência também das diferenças que a gente causa na sociedade, né? Tem um impacto, né? Um impacto que a gente se dá conta. E aí eu caminhando pelas estradinhas de terra entre os arames farpados, olhando as vacas no pasto como algo natural, que sempre foi assim, sem me dar conta de que nem sempre foi assim, que a vaca, na verdade, vem lá de parte do Oriente Médio e o subcontinente indiano. Ela é um animal exótico para o nosso bioma, totalmente impactante para o nosso bioma. Eu não me dava conta de outros elementos, tipo que no pasto só tinha a vaca, não tinha nem o boi, não tinha nem o bezerro, só tinha a vaca. Eu não me dava conta que, por mais alternativa que fosse a minha vida, buscando não comer animais, buscando não produzir muito lixo, evitando cortes de madeira, queimadas, inclusive incentivando reflorestamentos. Meus pais, bem quando eu era bem pequenininho, já tinham uma ONG, que era MADRE, Movimento Aquariano de Defesa e Regeneração Ecológica, que era para conscientizar os vizinhos para não fazer as queimadas no inverno, para plantio de árvores, ou seja, todo um trabalho, mas todos os dias de manhã a gente ia no vizinho pegar 1 litro de leite integral, tirado da vaca ali,
né, sem trânsitos, sem passar por uma indústria que ia beneficiar, e se beneficiar também é uma palavra que vai perdendo sua valia, né? Especialmente quando a gente trata ela no contexto da indústria. E aí a gente tinha essa consciência, né, de pegar local, incentivar a economia circular ali, só que aquele 1 litro, ele estimulava o produtor a acreditar que realmente valia ele viver daquilo. E aquele 1 litro, simbolicamente ou não, era o nosso incentivo às pastagens. E para que houvesse pastagens, precisava tirar a mata nativa, precisava tacar fogo, que ia impactar inclusive nas nascentes, que ia impactar inclusive nos ciclos naturais, inclusive envolvendo a fauna, né? Os animais que ali antes circulavam, que não circulam mais, porque o pasto expõe, e esses animais não circulam para não ser expostos. Ou seja, o nosso 1 litro de leite era a nossa carta de incentivo para que a destruição do planeta se perpetuasse, mesmo a gente cheio de bandeiras de proteção do nosso planeta. Então, precisamos, muitos anos depois, nos darmos conta de que... Eu vou contar como que a gente se deu conta, aí depois eu volto. Eu fui entender que para que a vaca produzisse leite, ela precisava engravidar. Tão óbvio, né? É tão lógico. A gatinha só produz leite porque ela vai ter os gatinhos dela, e a nossa mãe produz leite porque a gente vai nascer. É tão óbvio, é tão primário. Mas eu não me dava conta. Para mim, realmente, a vaca dava leite. Ponto. Um animal que nasce e dá leite. Mas a vaca só produz leite porque ela vai ter o bezerrinho. E aí que, para o produtor, o bezerrinho não é importante. Ele foi importante para que ela produzisse o leite. Depois que nasceu, ele é um estorvo. Aliás, ele é um competidor do leite dela. Então eu descobri que esses bezerrinhos, logo que nasciam, eles eram vendidos para o açougue. Matavam os bezerrinhos para manter a produtividade do leite, para fazer o iogurte, para fazer o ghee, para fazer a manteiga, para fazer o queijo fresco, sei lá, não lembro mais os nomes dos queijos. Queijo Minas, queijo frescal, queijo mussarela, parmesão. E aí eu me dando conta disso, e foi doloroso me dar conta disso, porque eu insisti em negar. A primeira vez que eu vi foi um bezerrinho sendo apartado, separado da mãe, depois de algumas semanas. E o bichinho chorava, desesperada, chorou por dias quando tiraram ele de perto dela. Então, feito a ligação de que eu fazia parte disso. Eu era o motivo também dessa separação. Porque o produtor, ele não podia ter mais 1 hectare de terra para que houvesse o crescimento daquele bezerrinho. E se ele tinha 5 vacas, e cada vaca precisa de 1 hectare, e a cada ano a vaca engravida e produz mais um bezerrinho para que a continuidade do leite seja viável,
Então, a cada ano, de 5 vacas, são 10 animais. E pense que a cada ano, se 10 animais têm mais um animal, então já são 20. E é exponencial o crescimento. Então, é uma lógica muito fácil de ser entendida que para se manter a indústria do leite, todo ano, mesmo o pequeno produtor, aquele que tem a fazendinha ali, sabe o nome das vacas, ele precisa se desfazer dos bezerros, todo ano. Nosso vizinho aqui perto, que tem, ele tem mais ou menos 20 vacas, ou seja, ele não é um pequenininho produtor de leite, ele tem uma produção de 20 vacas, né? Cada vaca produz aí mais ou menos uns 15 litros de leite, ele tem uma relativa boa produção de leite. E esse produtor, todo ano, ele vende para o açougue 20 bezerrinhos. Todo ano. Ou seja, todo ano, 20 vidazinhas que poderiam usufruir dos pôres do sol, dos nasceres do sol, dos arco-íris, dos ventos, das estrelas cadentes, das luas cheias, da brisa, e deixam de morrer porque alguém optou por comer um pedacinho de queijo. Porque, queijo, de vez em quando só, e esse de vez em quando perpetua o mercado, né? Então, foi assim que eu me dei conta, sabendo que matam os bezerrinhos. Aí é que eu fui, junto com a minha família, começando a entender essa lógica de pastagem, né? A gente começou a descortinar a partir do nosso coração, a partir da compaixão e da empatia, que a gente começou a observar toda uma engrenagem que passava sem nenhuma percepção, né? E, inclusive, hoje essa engrenagem se estende a um entendimento de que é preciso de uma ação política de cada cidadão para que a gente mude a estrutura política, né? Que poderiam ter muitas pessoas produzindo alimentos orgânicos, agroecológicos, para que a população tivesse mais acesso, mais fácil a frutas e vegetais, mas que hoje são tolhidos, esses movimentos, são criminalizados, são chamados de terroristas, pessoas que estão pleiteando seu espaço de terra para plantar orgânico. Em detrimento disso, existem várias políticas e incentivos governamentais ao agronegócio, né? Existe tirando que é a principal atividade econômica de grande parte dos parlamentares, o agronegócio, ele tem o subsídio do governo, assim, a fatia de subsídio do governo é gigantesca para o agronegócio, diferente do pequeno produtor, principalmente o produtor orgânico agroecológico. Não, ele faz geralmente por iniciativa própria, sem estímulo nenhum do governo. Então, se a gente tem esse poder de mudar o governo, é importante que a gente exerça esse nosso poder. E, independente do governo, é importante que a gente incentive o pequeno produtor que não está tendo estímulo nenhum do governo para que ele possa subsistir, né? Ele possa existir e trazendo bons elementos para o nosso cotidiano. Então, a gente, de alguma forma, depende deles, especialmente pessoas que moram em centros urbanos, que não têm a possibilidade de ter uma horta dentro do apartamento, não ter uma horta no quintal. Depende, se quer ter uma vida mais ligada à natureza, né? E a comida, ela liga muito a gente à natureza. Você pode estar no meio do concreto e do ferro e não sei o que. Se você come uma manga, né, amarelinha,
suculenta, docinha. É. Você está se ligando à natureza nesse momento, né? Essa fruta torna-se um passaporte ou um elemento que te conecta lá com a natureza, lá com o sol, lá com a água, lá com a chuva, lá com o vento, lá com a terra, com o solo. Você traz para dentro de você essa conexão com a natureza. Mas para isso você precisa dessas pessoas que produzem. Você precisa de espaços saudáveis para que isso seja produzido. Então, essa coerência, né, que eu vim aqui propor enquanto fala, ela envolve a gente ter ações de incentivo individual a esses produtores, mas também de exercer esse papel da cidadania, né, falando na linguagem bem sistemática, assim, de exercer o nosso voto, por mais anárquico que possa ser os nossos pensamentos, é importante a gente mudar o governo para pessoas que tenham um olhar mais que advogue por pessoas que queiram produzir, que queiram terra, tirando o monopólio dessas pessoas que devastam, colocam monoculturas, pesticidas e gado. E aí a gente desequilibra o planeta, desequilibra as nossas relações, a gente traz problemas de pessoas que poderiam estar no campo, fixadas no campo, tentando emprego nas cidades, vivendo em condições degradantes pela falta de possibilidade. Então, faz parte da aliança de pessoas privilegiadas, conscientes, atitudes reais, práticas, pragmáticas, né, na mudança dessa estrutura. Talvez de uma forma lenta isso se faça, mas dia após dia a gente vê pessoas enveredando também nesse campo da política, ou seja, a gente começa a ver pessoas com um olhar mais holístico para a nossa relação com o planeta, entrando na política, ou seja, sendo possibilidades de mudança, né, dos nossos votos, dos nossos incentivos. Então é importante a gente olhar para isso também, né? E aí, finalizando a minha fala, que eu acho que é isso aí, né? Isso. Finalizando a minha fala. Eu acho que nesse meio natural, né, nesse meio vital, um elemento é muito comum de ser gratidão, de ser encontrado, né, nesse meio às vezes mais frugal e tudo mais, que é o mel. Às vezes as pessoas realmente abrem mão dos laticínios, das carnes, dos ovos, mas mantém o mel, entendendo que ele não envolve morte, não envolve nenhuma grande agressão. Talvez, na verdade, a visão nem passe pela morte ou agressão. Talvez falte isso, na verdade, desculpa. Talvez a pessoa pense natural, a abelha é importante para o planeta, né? É um grande polinizador, então eu estou incentivando isso, porque se eu busco mel, precisa-se de abelha, e se precisa de abelha, então o planeta vai estar ganhando com isso. Mas a história é outra, não é bem assim que funciona, tá? E eu queria fechar as minhas palavras falando um pouquinho da realidade do mel para vocês e estimulá-los a, quando
formos olhar para a nossa alimentação, a gente realmente tirar tudo de origem animal, porque implica sempre em questões éticas e, por incrível que pareça, sempre implica em questões ambientais também. E, no final das contas, toda a questão ambiental afetada mexe na estrutura social, ou seja, interfere nas pessoas. Na saúde das pessoas, mas nas pessoas no geral. O que eu tenho que falar sobre o mel é, primeiro, de onde começa a minha fala do mel. Durante muito tempo, éramos apicultores. Então, aqui no sítio, nós produzíamos mel e vendíamos mel, entendendo que a gente estava em acordo com a natureza, a gente estava oferecendo à natureza polinizadores e a gente estava oferecendo à população alimento saudável, né? É sabido de um monte de propriedades benéficas do mel, sim, mas existem também um monte de elementos muito nocivos no mel, né? Especialmente para crianças até 2 anos de idade, o mel pode ser um potencial, desculpa, um potencial risco, né, para a criança, porque é um ambiente de fácil desenvolvimento de colônias bacterianas e também pode ser desenvolver algumas alergias nas crianças. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque vocês não estão me ouvindo? Eu não vou entrar nesse mérito porque eu realmente não tenho assim o conhecimento clínico para estar falando dos impactos do mel. Eu já li, sim, porque eu sou o tempo todo confrontado, né, com argumentos, especialmente no meio alternativo naturalista, a defesa do mel é recorrente, e aí eu preciso de subsídios para estar falando contra, né, esse consumo. E aí, basicamente, o que acontece é que a cultura das abelhas que estão implicadas na produtividade do mel já é equivocada, né? São, de novo, abelhas importadas. A Apis é uma abelha extremamente agressiva para o nosso bioma, inclusive interfere nas outras abelhinhas, né? Nas melípolas, de estar inseminando, né, de estar polinizando flores e parte da flora mais sensível, mas eu não vou tratar elas como um problema, porque elas continuam ainda tendo seu papel de polinizadoras, mas o que acontece é que quando a gente consome o mel, a indústria, a produção de mel, ela passa por uma condição que muitas vezes envolve elementos aditivos artificiais, tá? Tipo, numa baixa florada é muito comum o apicultor dar água com açúcar branco para as abelhas se alimentarem. Imagine que tipo de mel é esse que a gente vai estar consumindo, né? Tirando que é muito comum que os apicultores busquem a realeira, né? O ponto do ninho que estão sendo cultivadas pelas próprias abelhas, as abelhas rainhas, que são alimentadas com geleia real. E aí eles identificam as abelhas rainhas, esses seres que estão saindo da condição de larva para a condição de um inseto dentro da estrutura que a gente conhece, e eles vão lá nesses pequenos cômodos ali e esmagam as rainhas, matam as rainhas para ficar com uma rainha.
Por que isso? Porque é natural que os enxames eles estejam em constante crescimento. Por isso, é bonito ver a natureza que ela está o tempo todo se reciclando. A vida da abelha é pequena, então ela vai se reciclando e o tempo todo liberando polinizadores. O que acontece é que ela enxameia, ela cria uma população bastante grande e ela precisa multiplicar isso. É lindo isso, né? Ela cria um enxame super populoso, aí ela prepara uma segunda rainha, essa segunda rainha sai e sai com metade do enxame. Ou seja, daquele enxame nasceu outro enxame. E logo mais adiante, esse enxame vai estar bastante populoso de novo e elas vão liberar mais uma abelha rainha que vai embora com metade do enxame. Então, dá para perceber, né, que aquele enxame matriz, ele produz diversos enxames e vai crescendo populações de abelha. Imagina que esse enxame que saiu vai se tornar um enxame matriz e que vai permitir um monte de outros enxames. É lindo, né, essa abundância, essa inteligência da natureza. Mas imagina que eu produzo mel e aí metade do enxame vai embora. Claro que vai baixar a minha produtividade. Então eu não quero que baixe a minha produtividade. Então o que eu faço? Eu mato todas as outras possíveis abelhas rainhas. E o que acontece? Eu fico com um enxame super populoso. Esse enxame precisa de mais alimento para alimentar todo esse enxame. Então ele acaba produzindo muito mais mel. E não produzindo mais enxames. Entende? O impacto que é isso para a natureza? Eu estou fazendo com que aquele enxame seja um ponto final e não uma interseção num campo de abundância e de multiplicação de enxames. Ele simplesmente vive ali. E aí é claro que essa abelha rainha que estava ali, ela morre, né? E aí ela é substituída por uma outra abelha rainha, que muitas vezes as pessoas já mataram todas as abelhas rainhas, e aí elas compram abelhas rainhas. Existe o comércio de abelhas rainhas. Olha que surreal o ponto que a gente chegou. Tirando isso, a parte ética é interessante a gente entender. 4 minutinhos, gente. Vou ser rápido aqui. Que o cara que vai dar manutenção na caixa, ou que vai colher o mel, ele vai com um macacão de um tecido de algodão grosso. Ele vai que nem um astronauta. Ou seja, ele está indo para uma guerra e elas estão defendendo o alimento delas como numa guerra. Então elas saem, as abelhas soldados saem para ferroar mesmo. Lembrando que quando ela ferrua um ser humano, a nossa derme, ela cria uma contração que prende o ferrão da abelha e a abelha sai e no ferrão fica parte das vísceras da abelha. Então, uma vez a abelha tendo ferroado, ela morre. Né? Ela é meio um kamikaze para defender o seu ninho, a sua colmeia. Então, é importante a gente saber disso, mas não só isso. Um dos instrumentos que o apicultor utiliza é o fumegador, que é um instrumento que produz fumaça, ou seja, onde há fumaça há fogo. Então, lá dentro do fumegador existe um braseiro com elementos que geram fumaça, serragem, palha, e aí eles simulam um incêndio. No incêndio, as abelhas se agrupam todas dentro da casinha, especialmente para proteger a abelha rainha, e é isso que é desejável, é mantê-las dentro da caixa e não alvoroçando em volta do apicultor. Só que na caixinha só tem uma passagenzinha, que é a entrada e saída das abelhas, mas também a entrada e saída de ar
e é ali que a pessoa joga toda a fumaça, então dentro da caixa fica cheio de fumaça e elas morrem intoxicadas, elas morrem afogadas no próprio mel, porque elas vão entendendo que aquela situação adversa está crescendo muito e elas talvez tenham que bater em retirada. Então as abelhas consomem o máximo de mel possível, várias estouram o próprio estômago para ter uma quantidade de alimento para a próxima parada, no caso de uma fuga. E aí várias abelhas morrem por falta de oxigênio, morrem pela fumaça, outras morrem porque a boca do fumegador, muitas vezes o ar que sai é muito quente, então elas morrem carbonizadas, tirando todo o manejo que acaba matando um monte de abelhinhas. Era isso, minha gente. Então, que a gente haja em consonância com o nosso coração, em ressonância com a nossa consciência, e que sejamos esses agentes transformadores que o planeta tanto, tanto necessita. Que a gente rompa esses muros que dividem as realidades e que a gente realmente visualize um planeta fraterno e unido, onde todos possam ter o seu direito, o seu espaço, e é isso. Gratidão pela oportunidade, que todos os seres sejam felizes, aqui e agora. Jurubola, Jaya. Gratidão, então, gente. Gratidão, Noé. Gratidão, Rodrigo. Gratidão, Chaba. Gratidão, Raquel, Júlia, Daniel, Pri. Gente, Bruno, eu tenho que liberar, então, o espaço. Grato, Beron, muito grato, muito grato. Belíssimas palavras, de muita consciência. A gente tem que cuidar muito com essa questão do ego, a gente sempre tem como melhorar, a gente sempre tem como seguir mais firme no nosso caminho e temos que cuidar para não cairmos nas nossas próprias armadilhas. Para a gente não fazer o que a gente repudia, né? Para que a gente realmente atue na regeneração planetária com muito amor e muita consciência, inspirando também outras pessoas como você faz também. Muito grato. Olá, esperamos que você esteja gostando dos nossos conteúdos. Para apoiar os projetos Vitalize, acesse apoie.vitalizefestival.org e faça sua contribuição, pois com seu apoio nós vamos mais longe.